Senhor, queridos professores dos juvenis, estamos hoje com a última lição do terceiro trimestre. Que bom, né? Eu tenho certeza que tanto você quanto os seus alunos tiveram um conhecimento incrível para a glória de Deus, não é? E aí é crescimento espiritual, né? Quando a gente vem para EBD, quando a gente trabalha e estuda a palavra de Deus. E hoje estamos, com o título da última lição do terceiro trimestre, que diz: Timóteo, ninguém despreze a sua mocidade. Como é bom trabalhar sobre o livro de Timóteo, né? Timóteo, que desde cedo aprendeu com o apóstolo Paulo os seus ensinamentos, era uma pessoa dedicada ao Senhor, à obra de Deus, ouvia o apóstolo Paulo e obedecia. Filho de Lloyd, né? Tinha da sua avó, aquelas mulheres de Deus, que Timóteo também observava o seu exemplo e ali ia crescendo na graça e no conhecimento de Deus. O texto bíblico está baseado no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo do 1 ao 16, que diz: Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças, porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido, mas rejeitando as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, porque para isso trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda estas coisas e ensinas. Ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis da palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com imposição de mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Então é incrível os ensinamentos da palavra de Deus no livro de Timóteo para todos os juvenis, né? Aquela fase de curiosidade, de dúvidas, de incertezas, de insegurança, em que nós, professores de juvenis, precisamos estar ali preparados, não é? Com domínio naquilo que está ensinando e transmitindo essa força, né?
transmitindo essa fé para os nossos alunos e também alertando eles para os perigos deste mundo em que já estamos vivenciando, porque o mundo jaz no maligno, mas o Senhor, Ele está conosco. Nós precisamos tomar cuidado, porque muitas coisas que a gente vê acontecendo atualmente são as promessas, a profecia, a palavra de Deus se cumprindo. E eles não podem se enganar com as coisas desse mundo. Então, nos objetivos desta lição, precisamos destacar que o bom testemunho de Timóteo, na sua juventude, é abordar a participação de Timóteo no cumprimento de sua vocação. Ele permaneceu firme naquilo que aprendeu, tanto do apóstolo Paulo como de sua mãe e de sua avó. Reafirmar que o Senhor escolhe, capacita e usa os jovens. O Senhor vai capacitar os nossos jovens, os nossos juvenis. O Senhor vai nos capacitar cada vez mais para que possamos ensinar com diligência aos nossos juvenis, certo? Antes da aula, o que o professor deve fazer? Chegamos no final do trimestre, oramos para que este tenha sido um período de muito crescimento e aprendizado para você e seus alunos. Estar diante da palavra de Deus gera em nós transformação e novidade de vida. Considerando todo o conteúdo ministrado, inicie sua aula de hoje questionando aos seus alunos que decisões foram geradas ao longo desse trimestre. Qual o sentimento provocado após olharmos para tantos personagens e seus grandes feitos? No caso dos personagens de hoje, o contexto é familiar de Timóteo, que nos mostra que é possível impactar pessoas com nossa fé, como fizeram a mãe e a avó daquele jovem. Abra um debate com os alunos para entender quantos possuem pais ou parentes cristãos e dos que não possuem, de que maneira acreditam estar impactando seus familiares não crentes. Muito importante, porque a gente sabe que atualmente o contexto familiar tem deixado muito a desejar. Muitas famílias divididas, muitos pais se separando, Mas esses jovens, o que eles têm feito para ajudar a sua família? Sabemos que Cristo precisa ser o centro da família para que tudo caminhe bem. E como está a sua família? Podemos perguntar isso aos juvenis e mostrar que em Cristo nós podemos ter uma família abençoada, diferenciada e cheia da presença de Deus. Então, o versículo-chave da nossa lição está baseado em 1 Timóteo 4:12, que diz: ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis da palavra no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza, certo? Então, baseado nos materiais, em toda a lição, nós vamos aprender que quem é Timóteo, origem, mãe Eunice, avó Loide, pai grego, sua conversão, parceria com Paulo que ele tinha, não é? Coisa mais linda. Diferente dos iguais, como Timóteo era visto, a reputação de bom testemunho entre os irmãos de Listra e Icônio, sua prontidão, seu caráter, mesmo jovem, ele estava ali perseverante na presença de Deus. Não despreze o que nós não podemos desprezar. Da mesma forma, o chamado de Paulo para que Timóteo, mesmo jovem, não permita que sua idade seja motivo de escárnio ou desculpas. Ser exemplo na palavra, no trato e no amor. Era assim que Paulo orientava Timóteo. Quem Deus procura nesses últimos tempos?
Deus procura jovens com coração disposto, íntegro, fiel, cheio dos dons espirituais, buscando os dons espirituais do Senhor, alguém que persevere na aprendizagem, fiel até o fim. E que aplicações essas lições trazem para nossas vidas, aplicações práticas, algumas ideias de como viver essa lição no dia a dia, especialmente para jovens. Seja exemplo em todas as áreas de sua vida, não só nos cultos, mas na escola secular, no seu trabalho, na família, com amigos. Seja exemplo, jovens. Valorizem os dons que Deus te deu. Identificar seus talentos, suas habilidades, oportunidades de servir com o que se tem, onde se está. Não deixe as oportunidades passarem. Não esperar pela idade ideal para servir. Comece agora, com o que se tem, onde se está. Persevere apesar das críticas, ou de não ser valorizado por outros por causa da idade. Continue, não olhe para a direita nem para a esquerda. Olhe para o alvo que é Cristo. É por Ele, para Ele e para Ele que fazemos tudo. Busque crescer na fé, na pureza, no caráter, para que o testemunho, seu testemunho, seja visível e consistente em Cristo. Então, olha só, são ensinamentos maravilhosos que o Senhor traz através das lições da CPAD. Então, no próximo domingo, estaremos iniciando um novo trimestre e convidamos você a convidar mais jovens para que venham se alimentar da palavra de Deus. Continue perseverante, com a fé firme em Cristo, professor, porque somos dispenseiros do Senhor. Que Jesus te abençoe, boa aula e até semana que vem.